Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia e hoje nós vamos trazer uma história muito interessante, a trajetória de um jovem que, quando criança, com apenas 3 anos de idade, foi alfabetizado, já era alfabetizado. Na juventude foi diagnosticado com o transtorno espectro autista, TEA, e foi aprovado em um concorrido vestibular com apenas 16 anos, vestibular de medicina. E aos 21 anos já era médico. Aqui está o Dr. Everton Verdun. Boa tarde, Dr. Everton, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Moreira Lopes, boa tarde, ouvintes da rádio e internautas. Dr. Everton atua como clínico geral, está especializando em medicina integrativa, é um estudioso e pesquisador que desenvolveu o tratamento da fibromialgia e enxaqueca com excelente resposta, protocolo que ele vai trazer daqui a pouquinho também em detalhes. Dr. Everton Verdun nasceu em Manhuaçu, filho do sargento Verdun e Zileide. E é importante você falar um pouquinho da sua trajetória desde a infância, como é que é essa história? Conta aí pra gente. Eu já fui alfabetizado bem cedo, essa época eu nem lembro, minha mãe que conta. Com 3 anos de idade eu já sabia ler e escrever, aí com 5 anos eu já comecei no ensino fundamental, no Tiradentes, aqui em Manhuaçu mesmo. E aí eu sempre gostei de estudar, continuei indo bem na escola até formar no ensino médio com 16, quando eu comecei ali na faculdade, né? Perfeito. E aí nessa juventude acabou que identificou que você é portador do transtorno espectro autista, TEA. E para quem ouve falar, é importante, doutor, você não tem preconceito de fazer essa abordagem. Para quem ainda não entendeu, como que nós podemos falar o que é o autismo, definir o que é? O autismo tem muitas características que diferem ali de pessoa para pessoa. Principal característica é a dificuldade com a interação social, a interpretação de contexto social, e tem vários outros sintomas que fazem parte do espectro autista e chama espectro justamente por isso, porque de uma pessoa para outra tem diferenças no tipo, na gravidade dos sintomas também. E como é que foi na juventude essa identificação com o autismo? Como é que foi esse diagnóstico para você e para a família? Eu sempre fui uma criança um pouco diferente ali, né? Mas a gente não tinha tanto acesso à informação, o termo autismo não era tão conhecido. Depois, com 16 anos de idade, eu fui lendo ali sobre psiquiatria, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Eu vi que estava falando ali exatamente sobre mim, aí eu procurei profissional especializado, né? Fiz toda uma avaliação completa ali para chegar no diagnóstico. Para mim foi bem tranquilo, eu mesmo lido sobre o assunto, refletido. Meus pais na hora dão um baquezinho ali, mas depois também adaptaram bem, foi bem tranquilo. Dr. Everton Verdun, mesmo com o diagnóstico, você continuava dedicado aos estudos, né? Sendo destaque entre os alunos do Colégio Tiradentes. Isso, lá no Tiradentes eu já era um pouco conhecido entre os alunos, os professores, sempre fui um pouquinho conhecido por tirar notas boas, ser destaque ali na escola. Que ótimo. Agora, nessa sua trajetória, alfabetizado com apenas 3 anos de idade, passar no vestibular de medicina, um vestibular concorrido, né, com apenas 16 anos, né, mais precisamente. Médico aos 21, um profissional que está sempre se atualizando. Como que nós podemos definir? Esse é um QI elevado? Como é que nós podemos analisar? No caso, para falar de QI elevado, tem que fazer ali todo um teste, né? Antigamente até tinha um diagnóstico de síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo onde é mais comum ter altas habilidades, ter um QI mais elevado. Tem várias pessoas famosas que têm esse diagnóstico. Hoje não se usa mais esse termo, né? Mas se usasse, provavelmente eu estaria enquadrado ali. Perfeito. E vencedor de Olimpíadas de Matemática e a opção pela medicina, como é que é? Você que estava sempre ali entre os primeiros colocados nas Olimpíadas de Matemática, que não é fácil, e aí fez a opção pela medicina.
Eu sempre tive facilidade com a matemática desde novo. A UBMEP, quando eu fiz a primeira vez, né, participei das Olimpíadas, eu nem entendia direito o que era, a importância, a dificuldade, mas eu sempre tive facilidade, passei e fui medalhista vários anos seguidos por causa dessa facilidade em matemática, gostar ali das áreas exatas. Eu até ficava pensando em fazer engenharia, apesar de já gostar e ter interesse na área da medicina, na área da saúde. Eu lembro que na época do ensino médio teve uma professora que me inspirou muito, que ela respondeu uma pergunta difícil sobre química e ela era professora de matemática. Aí perguntaram para ela como que ela sabia daquilo. Ela disse que matemática era a pior área dela na época da escola e ela resolveu cursar essa área justamente para poder desenvolver nisso. E uma das coisas que me deixava em dúvida sobre ir para a medicina é por causa de ter dificuldade com a interação social, interação com as pessoas. Mas lembrando disso, eu acabei optando por ir para essa área para poder me desenvolver ali na área social também. Que ótimo. Então, lógico que veio a somar nessa sua qualidade de vida também, né? Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. O doutor Everton Verdano, entrevistado do dia hoje, nós estamos falando dessa trajetória realmente que chama a atenção, né? Porque tão jovem, alfabetizado, aprovação em vestibular, médico. Agora, a atuação como clínico geral, aí como é que tem sido? Eu faço bastante atendimento, né? Hoje eu atendo um pouco pelo SUS, plantões, também faço muitos atendimentos particulares e eu sempre gostei de atender sobre tudo, buscar entender ali a causa do problema, a raiz do problema, para realmente tentar solucionar e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então eu continuo estudando, me aprofundando para continuar atendendo sobre todas as áreas, então eu não me limito a uma área só. E essa sua atuação está em qual município de Minas Gerais hoje? Eu faço plantões na região, em Pedra Bonita eu atendo pelo SUS, mas eu atendo online no Brasil inteiro. Perfeito. E durante a faculdade, você se interessou aí em estudar sobre enxaqueca, fibromialgia e, segundo o seu entendimento aí, são doenças bem semelhantes, né, pelo que você pesquisou, não é? Sim, a fisiopatologia das duas doenças são bem semelhantes. A dor é o que incomoda realmente, né, mas é só um sintoma. O problema realmente é uma deficiência na produção de energia da célula. Então, para a gente realmente resolver o problema, a gente tem que atuar melhorando essa produção de energia. E aí a dor, consequentemente, vai melhorar. E esse trabalho aí, a gente observa que é uma medicina integrativa, né? E tanto é que você está buscando a especialização, não é? Isso, a medicina integrativa que é justamente voltada para ver a pessoa como um todo e buscar reestabelecer a saúde dela. A gente não trata só a doença, só o sintoma, a gente busca ver a pessoa como um indivíduo, como um todo ali, identificar as causas do problema para poder realmente solucionar aquilo. Perfeito. É o interessante dessa atualidade quando se fala em medicina integrativa, doutor Everton, é verificar que o médico integrativo, ele não quer que o paciente fique refém do medicamento, né? E, logicamente, foca mais na questão da doença, né? Exatamente. Os medicamentos muitas vezes vão ser necessários principalmente para controlar ali e apagar o incêndio, né, como se diz, mas o foco é em restabelecer a saúde da pessoa. Muitas vezes o principal tratamento ali vai ser com mudanças no estilo de vida, alimentação, sono, suplementação, vitaminas, que são ali substâncias naturais ao organismo, então não tem problema com efeito colateral, toxicidade, tudo, né, ali com um médico que sabe o que está fazendo para poder dosar direitinho e fazer o tratamento correto. Perfeito. E nesses estudos aí, nós chegamos até a citar o protocolo focado em enxaqueca e a ligação também com a fibromialgia. É um período que houve uma investigação, pesquisa, um estudo mais aprofundado, não é isso? Isso, eu estudei muito mesmo sobre o tema. Eu tinha enxaqueca crônica, fiquei 2 anos tendo crises todos os dias. Meu pai já chegou a ficar 1 semana internado por causa de crise de enxaqueca.
Então, eu estudei muito, já que nenhum dos tratamentos ali tradicionais resolveram, muitos artigos científicos, e eu cheguei a desenvolver esse protocolo. Eu mesmo fui o primeiro a usar ali, testar esse protocolo, e a melhora é muito expressiva, muito grande mesmo, melhora a qualidade de vida. Muitas limitações que eu tinha, não conseguia usar perfume, coisas que eu não podia comer, hoje já muito melhor. Perfeito. E dentro dessa realidade que você vivenciou na prática, para aqueles que estão hoje sobre acompanhamento, tratamento, quanto que isso aí vai ser disponibilizado, de que forma você pretende levar isso até as pessoas? No momento eu já faço atendimentos online no Brasil inteiro, né, disponibilizando aí esse tratamento com protocolo, tanto para pessoas que sofrem com enxaqueca como fibromialgia. A gente faz ali um acompanhamento de alguns meses, são várias consultas para poder realmente ali resolver o problema e a pessoa poder reestabelecer a sua qualidade de vida. Perfeito. E fibromialgia também é um ponto que é abordado, né? Nunca se falou tanto em fibromialgia como na atualidade, né? Certamente. A gente vê aí, as doenças crônicas no geral estão sendo muito faladas, muitas doenças aparentam que está tendo um aumento no número de casos. A fibromialgia tem várias questões de ansiedade, alterações de vitaminas que acabam piorando, e como essas coisas estão mais comuns hoje em dia, acaba que quem tem uma tendência ali a ter fibromialgia também sofre um pouquinho mais com isso. Aproveitando o Dr. Everton Verdun, que está especializando em medicina integrativa, ele é médico clínico geral, importante a gente lembrar, o Dr. Everton, que a pessoa, às vezes, ela vai adiando uma situação que ela está sofrendo e não há necessidade, né? Hoje tem que procurar o médico, né? Relatar o problema, né? Com certeza, ficar sentindo dores não é normal. Em muitos casos pode até ser comum, mas normal não é. Você fazendo o tratamento correto, buscando resolver ali a causa do problema, a ideia é se ver livre dessas dores para poder melhorar a sua vida de verdade. Perfeito. E o Dr. Everton também está nas redes sociais, né? Isso, lá no meu Instagram, Dr. Everton Verdun, né? Dr. Everton Verdun. Ótimo. E a gente observa também a importância de se falar sobre um tema, aproveitando essa entrevista, a inclusão, né? Muitas das vezes a gente verifica uma busca, né, pela necessidade de reconhecer os talentos, né, de oferecer oportunidades. Inclusão é a palavra-chave quando a gente analisa a sua trajetória, não é isso, doutor? Com certeza. Hoje a gente está falando cada vez mais nisso, né? Inclusão é um tema cada vez mais frequente. Isso é realmente algo muito bom, muito importante. É um marco aí do nosso desenvolvimento como sociedade também, da melhoria aí da nossa saúde como um todo, oferecendo essa inclusão para melhorar a qualidade de vida de todo mundo e possibilitar que quem tem ali algumas diferenças em questão de saúde também se sinta ali incluso na sociedade e possa ser produtivo e útil para a sociedade. E para a gente encerrar, uma pergunta curiosa. Como é que é? O paciente, quando chega lá, vê o médico, parece ser um jovem de 15, 16 anos. Qual que é o questionamento? Como é que é? Tão jovem assim. É bem comum a pessoa assustar, perguntar a minha idade. De vez em quando a pessoa acha que entrou na sala errada. Sim. Isso acontece mesmo, é até engraçado às vezes. Já acostumou, né? Já acostumei. Tá bom, ótimo, doutor Everton. Nós agradecemos aí a sua participação e parabéns pela trajetória, tá? Pelo trabalho que você tem desenvolvido, pelo aprofundamento, né, que você tem buscado aí. Quando se fala em buscar uma solução aí para a fibromialgia, para a enxaqueca, né? E é muito bom a gente saber que é um filho de Manhuaçu que tem se destacado nessa área da medicina. Agradeço muito o convite, foi ótimo estar aqui e espero poder ajudar. Lá no meu Instagram eu disponibilizo informações sobre muitas coisas referentes à saúde. A ideia é tentar poder ajudar todo mundo de alguma forma. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Muito bem, sendo o entrevistado do dia, nós conversamos com o Dr. Everton Verdun,
clínico geral, ele que está especializando em medicina integrativa, um estudioso pesquisador que desenvolveu o tratamento de fibromialgia e enxaqueca com excelente resposta. E a sua curiosa trajetória, né, com apenas 3 anos já era alfabetizado, na juventude foi diagnosticado com transtorno espectro autista, até foi aprovado em um concorrido vestibular de medicina com apenas 16 anos de idade e aos 21 anos já estava atuando como médico. É isso aí para você, ouvinte da Manhã Açô, para você, internauta. Um abraço, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.